Ouvimos e vimos duas apresentações riquíssimas sob duas óticas muito interessantes. O professor Russomano falando da questão da terceirização sob a ótica patronal e a professora Marta sob a ótica profissional do trabalhador. Eu não tenho muito a dizer, porque ambos disseram o que para mim é essencial. E, não obstante a posição aparentemente antagônica, há algo em duas falas que é muito significativo. Para se enfrentar esse problema de forma adequada, é preciso que nós levemos em conta mais de um fator, como, a meu ver, a legislação brasileira hoje tem procurado fazer. Eu não posso deixar, dada a minha preocupação de seriedade, e dizer que esse projeto 4.330, de 2004, que se encontra na Câmara Federal, pelo menos, professores, do ponto de vista numerológico, é infeliz. Em direito de trabalho, poucas coisas foram tão mal feitas como a Lei 4.330, na época da ditadura, que era a lei de como impedir o direito constitucional de greve. Então, veja que cabalístico, senhor professor Romita. A Lei 4.330 inspira numerologicamente esse projeto do senador Sandro Mabel, 4.330. Eu não vou ler, mesmo porque está muito miudinho aqui o texto. Mas esse projeto, quer me parecer, incorre no mesmo equívoco que aquela lei, lembra 89, 87, de 95, a lei que regula as concessões de serviços públicos. Essa lei 89, 87 diz lá no parágrafo 1º do artigo 25, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Está na lei. A lei que veio depois, a 94/72, de telecomunicações, que é de 97, diz no artigo 94(2), no cumprimento dos deveres, a concessionária poderá contratar com terceiro o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Nós todos sabemos que já se falou muito sobre o que é atividade inerente, se é a mesma coisa que atividade fim ou não. Mas eu concordo com ambos. Nós estamos, a meu ver, num debate que é infrutífero, em saber se pode ou não pode terceirizar atividade essencial ou inerente. Um dos grandes problemas que nós temos, que me parece, é a falta de legislação específica, seja a da Colômbia proibindo a terceirização, seja a nossa que pretende possibilitar a terceirização em qualquer circunstância. Mas foi graças ao esforço do TST, naquele enunciado 256, que pelo menos se estabeleceu um parâmetro, certo ou errado, que depois deu origem a essa súmula 331. Hoje é muito fácil dizer, olha, o critério da súmula não está correto. Mas foi mercê da regulamentação da jurisprudência do TST que se estabeleceu algum parâmetro, né, para essa questão. O que quer me parecer, esse projeto de lei 4330 também, a meu ver, incorre no mesmo erro. Ele enfatiza a possibilidade de terceirização também nas várias atividades. Eu anotei aqui sucessivas contratações, serviço no local ou fora dele, vínculo com, não estabelecer vínculo com o contratante, qualquer que seja a atividade desenvolvida, onde se permite a terceirização. Nós estamos num braço de ferro que não vai levar, a meu ver, a uma solução satisfatória. Ainda porque saia um projeto de lei, num sentido ou noutro, que tenha o repúdio da sociedade, empresas desrespeitarão uma futura lei, empregados vão investir em sindicatos contra essa lei. Ou bem, fazemos uma lei que a sociedade aceite, que se mantenha a CLT viva nos seus preceitos fundamentais. O ministro Carlos Alberto estava falando hoje aqui de manhã, eu estava lembrando. Quando se aprende relação de emprego e contrato de trabalho, o 442 da CLT, ali está o cerne do direito de trabalho. E esse cerne, a meu ver, está mais vivo
cada dia que passa. É verdade, professor Rodrigues Pinto, que eu já achei que 70 anos era muito. Quando eu tinha 20, 30, 40, 50. Hoje que eu já passei de 60, acho 70 anos muito pouco. Né? Eu acho que as coisas começam a envelhecer 20 e poucos anos depois da idade que a gente tem. É um critério que é móvel e tem me ajudado muito. Mas essa regra da CLT, do conceito de relação de emprego, é preciosíssimo. E foi a partir daí que o próprio Código Civil, esse de 2002, passou a pensar na função social do contrato. E queiramos ou não, a nossa sociedade tem evoluído muito e a sociedade repudia o que ofende os princípios de dignidade, de respeito da pessoa. Foi-se o tempo, como dizia o Norberto Bobbio, que propriedade se sobrepujava a direito à vida. Direito à vida digna é o bem maior que essa sociedade tem. Agora, vou propor para o professor Russomano o seguinte, lembra quando ele, no finalzinho, dizia assim, não se privilegia a atividade, não isso, não isso. Eu sei que é um recurso de retórica que o senhor domina como ninguém, mas eu ouço assim, é preciso que se prestigie, é preciso quando o senhor diz não. Se nós tivermos uma regulamentação que consiga conciliar a possibilidade de terceirizar em determinadas circunstâncias com a preservação da condição digna de trabalho, nós resolvemos o problema. Eu só estou querendo o ovo de Colombo. Não é? Mas é isso que precisa. Agora, achar que o eixo central se resolve discutindo se a atividade inerente ou atividade de fim pode ou não pode ser terceirizada, não nos tem levado a lugar nenhum. Vejam, sabe de quando esse projeto, que ontem teve tramitação, andamento lá na Comissão de Constituição e Justiça, é de 2004. Vai completar 10 anos agora. É um belo indicativo de que o Congresso Nacional não consegue avançar nessa discussão, o que não é novidade em matéria de direito material do trabalho. Processo já tem um pouquinho mais de boa vontade, mas há um embate seríssimo no Congresso, nas representações patronal e profissional, para que se aprove um projeto desse. Quer dizer, é preciso que nós tenhamos um ponto de concórdia em que há necessidade de regulamentar, mas uma necessidade fundamental de ter mecanismo que se proíba precarização efetiva, piora das situações. O seu exemplo da empresa que perfura é perfeito. Agora, nós, por outro lado, precisamos nos despir de preconceito e transformar determinadas situações desde saída como ilegais, desde que me prove o contrário. Quer dizer, eu não posso presumir a ilegalidade. E é o que, em muitos casos, da Tavena, me parece que acontece. Agora, nós não temos critérios objetivos. Eu acho que esses critérios são necessários para que a gente possa bem equacionar esse problema. Acho que é perfeitamente factível. Mas é preciso que, de lado a lado, haja um real interesse em solucionar o problema. Eu pedi 2, 3 minutos, falei uns 8, peço desculpa, mas o mestre de cerimônia já está bravo comigo, porque eu tenho a impressão que agora o que se segue é o almoço, mas não vou antecipar para não criar expectativas vãs. Agradeço à professora Marta, ao professor Russomano e devolvo a palavra.